E aí pessoal, bem-vindos ao meu vídeo. Como vocês estão? Nesse vídeo eu resolvi falar sobre hierarquias, desde tudo, desde o princípio cósmico, primeiramente o universo e tudo mais, né? O Big Bang. Na verdade, a hierarquia desse princípio que é um grande criador que é Deus, né? Principalmente para criar tudo isso, né? Principalmente, né, que criou tudo isso, todo aquele processo também, né, tá baseado também em ciências nos dias atuais, né, também todo esse processo de hierarquia do início até os últimos, né, até os últimos, e assim vai, né, dos primeiros até os últimos, todo o processo do universo, né, envolvendo todos os tipos de substâncias possíveis até a criação dos planetas, planeta que a gente vive, né, todo aquele processo de anarquias, né, isso, principalmente de mundo primitivo, né, vai ter aquele processo de todo criado, desenvolvido, né, principalmente, ainda mais com os primeiros seres aqui habitados, né? Todos os seres, até principalmente um dos grandes seres dinossauros, e depois outros que vieram posteriormente mamíferos e outros animais de outras espécies até, né, os seres humanos, né? Vai ter o processo né, que é dos primeiros, né? Que estão dos primeiros até os últimos somos nós, né? Todo aquele processo primitivo até um processo de desenvolvimento de eras, né? Demorar não, né? Muito tempo, é claro, né? Falando de muito mais, né? De dezenas, centenas de milhares de anos, até todos os processos, né? Também, né? Pode se basear numa parte espiritual que também, isso também, espiritual e científica, respeitando, vai ter o consentimento, né? Toda aquela base, ainda mais Charles Darwin, né? Tem um consentimento também de muitas bases espirituais, né? De outras bases espirituais, até a igreja católica, né? Isso daí é aceitável, né? Não vai contra, né? Não vai contra, né, os ensinamentos, é claro. E depois, né, todo o princípio seres humanos, né, mas assim, já começando a se desenvolver, né, meio que naquele processo assim, né, de antiguidade, já começa, né, com os sumérios, principalmente lá no Oriente, onde estou, onde é o Oriente Médio, né, que lá é os primeiros, né, sumérios, depois babilônicos, principalmente egípcios e todas as outras civilizações, né, em Líbano, Iraque, Síria, todas essas regiões que formaram polis até reinos e impérios, né, Império Hitita também, né, a gente tem que começar a, na verdade, está mental hierarquia, povo, processo de depois militares, nobres, né, de menor ao maior, de clérigos, sacerdócios e alguns outros bases de conhecimentos, outros, né, que também vão subir, escribas, né, no Egito Antigo, depois as bases de reis, de faraós, né, no Egito, e de reis a imperadores, né, na Babilônia, na Hitita, Assíria. Bom, mas é claro, não vai ter aquele processo assim que a gente vê nos tempos atuais, né, de democracia, não. Isso daí vem posteriormente, né? Não há como sou hoje de democracia, isso daí vem posteriormente. Primeiramente, porque é o processo natural, também está muito em biologia, história, ciências e outras áreas do conhecimento que vão apresentar, né? Um povo que formam mil e um rei e mais alguns 500 ou 1.500 militares também, né? E mais alguns de 100 de nobreza ou 200 ou mais e alguns 250 que formam sacerdotes, né? Parte espiritual que também, né, vai ter para organização. É claro, vai ter todos os fundamentos, né? De espiritual, de reis, de povos, de cidades, estados, ou até regiões e reinos, né? Dividido, né?
e unidos e centralização e descentralização. Posteriormente, né, 12.000 a 6.000, vai ter muita coisa de se desenvolvendo, mas também na Europa também vai ter outras bases, né? Ainda mais porque vão ter celtas e germânicos, né? Vão ter outras bases um pouco, mas ainda vai ter uma maioria que não vai ter líderes, né? Que trabalham espiritual e líderes, né? De maiores cargos, né? Depois de 5.000 até 4.000, 13.000, 2.000, vai ter outras bases, né? Que vão ser acrescentadas, né? De construções, né? Não só de estrutura, né? Também de pensamentos, né? De egípcios vão se modificar um pouco, né? Vão querer se modificar um pouco, outros evoluem, outras não evoluem. Assim, também tem muito da descentralização, né? Em várias épocas, né? Desde os primórdios, né? Principalmente, né? O Egito, nas regiões que começam a se formar depois a Grécia tem outras versões mais unidas, né? Mais divididas, os persas, as índias, né? Para se manter bem estamental, né? Que já começa a surgir, né? Desenvolver, espiritualizar primeiro o sacerdote. O ser humano não é um deus, o ser humano também não pode se considerar um deus. Isso é fato, mas ser humanos até os reis, né? Nós somos ser, quer dizer, de Deus. Tem politeísmo ao monoteísmo, né? Vão ter muito, né? Muitas vezes, muitas religiões vão ter fundamentos, outras vão ter uma falta de fundamento específico, né? Outras, né, quando se trata de Deus, alguns, né, vão ter falta de fundamentos específicos, às vezes, né, como na regiões da Arábia pré-islâmica, teísta, às vezes tinha tem a espiritualidade, é claro, né? Mas às vezes vai faltar alguns fundamentos específicos, né? Em algumas do politeísmo, né? Até, né, os fundamentos posteriores, né? De 2000, né? Vão ter os povos hebreus, né? Que vão se desenvolver politeísmo e monoteísmo, né? No período também datado de Êxodo, também tem a parte histórica, né? Tem a fonte, né? Tem lá o registro do próprio Egito, né? Que retrata fielmente, né? Que tem mesmo passagem, né? De um povo, né? Que sai das terras do Egito, né? Se desenvolver, né? Também tá datada, claro, Bíblia é questão de fé, né? Questão de fé. Mas vai estar lá, fundamentos, princípios. Então, vão estar lá também todas as bases, né? Você modificar, se desenvolver e evoluir, né? De 2000 a 1000 a.C. e posteriormente, né? Vários reinos do Império Persa ainda está se formando para reinos, né? Vão se desenvolver, né? Para crescer. Mas também vai ter a parte de centralização e descentralização, né? Que não é muito bom, né? Muitas vezes realmente não é muito bom. A causam anarquias né? Ou 30 poderosos travam vários problemas entre eles. Eles se juntam, só que eles se brigam, se matam e viram causa e às vezes, né? Muito, né? Nos anos de 1000 antes de Cristo até 500 vão ter bases centralizadas e descentralizadas, né? Vão ter lutas, né? Entre pode ser de nobres até chefes ou até outros líderes, né? Que tem a parte do dinheiro, né? Para bancar isso. Aí vai ter centralização e descentralização, né? Em vários lugares, né? Principalmente, né? Às vezes em alguns impérios, né? Império da Assíria, né? Vai ter essas partes, né? Esses problemas, né? Império da Síria vai ter esses problemas. Depois vão ter a Grécia, vai ter uma centralização de desenvolvimento, sim, mas às vezes descentralização. Pegando a parte, ó. Esparta é centralizada, mas como remete também posteriormente a uma certa
coisa na prática que se mantém forte, mas não evolui muito. E esse é o problema, tá? Se não evolui muito, uma hora desaparece. Cara, você vai ser tremenda com todos, né? São descendentes de povos belicosos, né? Tem uma base forte, né? Com também vão ser modificados com até a própria influência da Grécia, né? De polis, né? Vão modificar bastante, né? E também as primeiras diáspora grega, primeira e segunda, né? Magra Grécia, é um lugar muito importante posteriormente, né? Ainda vai mexer nos processos de hierarquias, né? Vão ter povos, né? Povos mesmo, todo tipo, do menor escravo, do menor maior que ele, sem muita oportunidade, até até alguns pessoal que vai ser de uma caça baixa, mas faz outros trabalhos também, né? E depois até militares, os menores, os maiores e estamentais, né? Vão se desenvolver bastante, né? Vão se desenvolver bastante, só que né, aquele problema, né? Não tem muita população, né? Por causa do próprio regime, né? De ter que sacrificar quem é doente, realmente, né? Não tem isso daí, esse regime, né? E pendurou por um bom tempo até se desgastar em tempos posteriores. Vai ter o regime, mas está fortíssimo, progresso e guerras anteriores e posteriores também tem as fontes também, né? Você dava o medo. Os caras até dos menores ao maior escalão, até reis de Arquias, né? Só que quem, né? Poder são assembleias, né? Tinha uma do povo e assembleias de pessoal que já era mais experiente, né? Que mantinha também, né? Toda aquela base. E a Atenas também vai se desenvolver outras bases, né? De reis, nobrezas, mas saindo até as democracia, né? Com outras elites, né? No poder, né? Que vão mexer muito no processo hierárquico. O processo de democracia vai se desenvolver a Atenas, mas não aquela democracia. Todos vai ter assembleias, vai ter outra constituintes, né? Vai ter base de poderes uma, duas. Eles vai ter outras bases de poderes entre eles, só que ainda é um processo de um cara se desenvolvendo e não é para todos, né? Nem para mulheres, né? Claro, no início, né? Não vai ter ainda, né? E para homens de todo de fora, né? E vai ser assim, cidadão ateniense mesmo, né? Principalmente. É o processo começando, né? Vai se desenvolver. No início vai ser aquilo ali, vai ser bom, vai se desenvolver, vai de apogeu, né? Também de outros com processos outros filosóficos, né? Atenas, a gente com Esparta, né? De 600 a.C., né? Vamos ver, né? Se levantar contra Esparta e depois, que antes é com fontes, com outros, né, que vão efetivamente fazer um bom trabalho, vão parecer uma boa democracia. Tem líderes bons, né, que vão eleger. Mas outros também não vão ser bons. Tem isso, né, porque o homem não é bom pela natureza, né. Então, às vezes, quando tem mais gente no poder, mais roubo, né, mais problemas às vezes, né. Isso em tempos posteriores, né? E o processo de desgaste. A gente vai ter os processos de rixas, né? Depois vai ter aquele momentos posteriores, né? De apogeu político de Atenas após guerras com os persas, né? Que eu posso trazer as fontes aqui posteriormente, guerras contra persas, né? Muito de apogeu de Atenas, Esparta, né? Também, mas Atenas principalmente. E um novo grande processo daqui, muito com o processo de hierarquias e bases. Às vezes vai ter muito, né? Mas vai se de um apogeu, mas não vai ser melhor que coisa. Que ainda tem gente que não vai ser tão representada assim, né? Então, né, o processo posteriores, né? Até guerras peloponesas, né? Que quando Atenas e Esparta se embatem, mas os dois se quebram até são um período de um tempo desgastado da própria Grécia até surgir o Império Macedônico, né? Reino Macedônico conquistar toda a Grécia em um rei. Depois o Império, né? Com Filipe II e Alexandre Grande, né? Que vão trazer outros processos, né? De hierarquias e bases.
principalmente, que não se perdeu, certo?